Maurício Barbieri. Barbieri, boa noite. Não é o placar esperado, o Bragantino vencia até os 50 minutos do segundo tempo, fez uma bela partida contra o Corinthians, dominou boa parte do jogo. Você que teve aí o seu time principal também nessa partida, queria que você falasse, Barbieri. E é até chover no molhado, eu sei que fica insistente, até um pouco maçante, mas esse fato de perder pontos em casa antes desse jogo, o Bragantino havia perdido 9 pontos fora de casa e voltou a tomar um gol após os 40 minutos do segundo tempo. Queria que você fizesse uma síntese, o que você avaliou da partida e falasse um pouco também sobre esse ponto. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente fez uma boa partida na maior parte do tempo. Acho que realmente a gente deixou escapar 2 pontos no final. Não pela equipe do Corinthians, porque ela também pôs bastante dificuldade para a gente, até tinha criado oportunidades anteriormente para fazer o gol. Mas a partir do momento que a gente tem 2-0 ali com 40 minutos, a gente poderia administrar melhor essa vantagem, nos proteger um pouquinho mais. Eu acho que a gente acabou dando alguns espaços que não deveria e aí sai com um empate que realmente nos deixa frustrados. Já conversei sobre isso com os jogadores no vestiário. Mas agora é a gente assimilar essa perda no final e depois começar a pensar no Flamengo, que é um grande desafio que a gente tem pela frente também. Barbieri, boa noite. Sérgio Loredo, da equipe Futebol Total. E é claro que o resultado da forma que acabou acontecendo, né, fica a decepção do torcedor, porque a vitória estava muito perto quando se faz 2-0, mas no todo também, se olhar, o Corinthians teve, né, bons momentos, é um time que não perde agora 10 jogos com o Silvinho, e se a gente analisar com o Corinthians no campeonato, nós somamos 4 pontos. Né, e um time que está junto. Então, o que a gente precisa de fato é dentro de casa, em 11 jogos são só 2 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, né, os números de casa realmente continuam baixos. Isso te preocupa de que forma? Né? Ver que hoje, ao lado do Corinthians com 10 empates no campeonato, né, talvez só o Cuiabá tenha mais empates na competição, isso é preocupante. Ao passar do segundo turno, que a gente sabia que ia ser diferente e que o fato do time ainda não ter vencido daí, e vem em sequência difícil, né? Flamengo, que não dá para falar que desfalcado, porque é Flamengo, daí vem Palmeiras fora. Então, como que você analisa, né? O sentimento de frustração seu, dos jogadores, acho que diretoria, de todos existe. Mas de que forma, né, tentar mudar isso de uma vez por todas, já que, né, vem se tornando, como o Diego falou, até rotineiro quando joga-se dentro de casa? Eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade, porque você vê nos jogos de Sul-Americana a gente fez os jogos em casa também enfrentou adversários qualificados e não tomamos gol nos minutos finais, inclusive até fizemos contra o Rosário e os adversários também se atiraram para cima porque precisavam do resultado. Eu acho que é muito mais uma questão de maturidade e mentalidade da gente entender que naqueles minutos finais ali o placar não está decidido. E que a gente tem, assim como o adversário vai se atirar e vai buscar o gol de qualquer forma, a gente também precisa estar um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais atento para não cometer erros, né? Eu acho que a gente, especialmente o segundo gol, a gente olha aí uma sequência grande de erros e que deu a oportunidade do jogador deles finalizar dentro da área. Então, são coisas que, como eu disse, a gente já conversou, tem que ajustar, nos incomoda a mim, incomoda os jogadores, claro que incomoda os torcedores e vocês também, mas o caminho é esse, o caminho agora é tentar aprender com esses erros. Eu concordo que já deveria ter sido solucionado, mas a gente agora tem que olhar para frente, pensar no Flamengo e fazer com que a gente possa fazer mais um grande jogo e não cometer esses erros no final. Boa noite, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu o Corinthians dominando a posse de bola, né, durante os 90 minutos, mas o Bragantino é mais efetivo nas finalizações, né, comparado ao Corinthians. Você acha que foi justo o resultado perante o primeiro tempo e o segundo tempo? É difícil responder se foi justo. Eu não acho que o Corinthians tenha tido todo esse domínio. Eu acho que a partir do momento que a gente fez o gol, aí sim eles se impuseram um pouco mais. Mas antes disso, todas as vezes que eles vieram nos pressionar, a gente conseguiu sair bem da pressão. No primeiro tempo, a gente é que tomou muito mais iniciativa do que eles, embora eles, quando tivessem a bola, criassem problemas, porque é uma equipe
realmente qualificada, é uma equipe completamente diferente daquela que a gente enfrentou no primeiro turno. A gente está falando aí de um William, um Roger Guedes, um Renato Augusto, um Juliano, enfim, são jogadores de um calibre que dispensa comentário, né? Então é claro que se a gente der algum espaço, eles vão criar problemas. Eu acho que foi um grande jogo, acho que o resumo é isso, acho que foi um grande jogo, foi um grande espetáculo. A gente fica frustrado pela maneira como tomou o empate no final, mas o torcedor que gosta de futebol, que gosta de torcer, viu um grande jogo hoje aqui em Bragança. Maurício, boa noite, é o Danilo do GE. Agora pela frente, né, você tem os dois finalistas aí da Libertadores, né, Palmeiras e Flamengo. Como que você vê essa sequência aí desses dois jogos pela frente, né? Uma sequência que já começou difícil nessa partida contra o Corinthians e agora tem esses dois adversários aí pela frente. Acho que é uma sequência difícil, uma sequência extremamente pesada, até pelo tempo entre os jogos, né? É um tempo de hoje para quarta-feira, ainda tem um pouco mais de tempo, mas de quarta para sábado o tempo é bem reduzido. A gente já de quarta-feira para cá, para esse jogo, praticamente não treinou, né? Porque por conta da viagem, deslocamento, recuperação dos jogadores, a gente acabou só fazendo alguns ajustes de bola parada e outras situações de vídeo na conversa, porque não tinha realmente condições de treinar os jogadores para a partida. Eu acho que isso torna ainda mais difícil esse desafio, que por si só já é um grande desafio estar enfrentando essas duas equipes finalistas da Libertadores. Barbieri, boa noite, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. É claro que hoje o que a gente viu foi um Bragantino mais aguerrido, Bragantino com bastante posse de bola. Eu particularmente não achei justo esse empate, mas é regra do jogo, não é? Agora a pergunta é, o Bragantino faltou um pouquinho mais de concentração, faltou um pouco mais de atenção, faltou um pouco mais de expertise da zaga em fechar, como a gente fala, a casinha, pelo menos nos 5 minutos finais? Eu acho que faltou sim, mas acho que não só do setor de defesa, né? Eu acho que de todos, porque o ideal é que se você for parar as jogadas, que você pare mais longe do gol. Então faltou de repente a gente subir um pouquinho mais a marcação, ser um pouquinho mais agressivo, não oferecer os espaços por dentro que a gente ofereceu. E volto a dizer, eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade, de repente dar uma desligada e achar que com 2-0 a coisa está resolvida, do que qualquer outro problema, porque a gente já teve outras exibições, volto a dizer, né, em que a gente conseguiu sustentar isso bem até o final. Então acho que é uma questão, talvez o cansaço tenha contribuído de alguma maneira, é possível, mas eu acho que é muito mais uma questão mental ali, de entender que até o árbitro apitar, a gente tem que estar ligado e não oferecer oportunidade, especialmente contra uma equipe do calibre do Corinthians. Boa noite, Barbieri, Pedro Rigoni do Mais Bragança. Hoje um jogo bem aberto, né? Tanto o Red Bull Bragantino quanto o Corinthians conseguiram criar as jogadas no setor ofensivo. Você esperava esse jogo bem aberto e o quanto isso pode ter atrapalhado o Red Bull Bragantino no resultado de hoje? Eu acho que pela qualidade, pelo futebol que as duas equipes se propõem a praticar, o jogo decorreu de forma natural, né? Tanto nós tentamos nos defender bem quando não tínhamos a bola, como o Corinthians do mesmo jeito. Mas eu acho que as duas equipes souberam encontrar espaço, enfim, souberam trabalhar e criar boas oportunidades. A gente acabou sendo bem mais efetivo durante os 90 minutos aí, mas acabou no final cedendo oportunidades das quais a gente pagou caro. Volto a dizer, esquecendo a frustração do empate no final, eu acho que o que todos nós vimos foi um grande jogo de futebol, bem jogado, praticamente não teve cartões, nem me lembro se teve algum cartão amarelo. As duas equipes procuraram jogar, procuraram colocar a bola no chão. Enfim, acho que foi um bom espetáculo. A gente enfrentou um grande adversário que tem dado trabalho a todo mundo. Vocês acabaram de falar que a gente vai enfrentar aí os dois finalistas da Libertadores. O Corinthians vem de uma vitória recente sobre um finalista da Libertadores. Então acho que foi um empate com sabor, vamos dizer assim, de perda de pontos no final, mas foi um grande jogo. Barbieri, boa noite, Bruno Crespo, da Rádio Alfa Mix. Queria, em nome da equipe da Rádio Alfa Mix, um pouco atrasado, parabenizar você pelo seu aniversário. E muitas vezes você
tanto você, tanto o Maldonado, falaram da evolução da equipe, de alguns jogadores, né, jovens. Você pega o Aderlan, que melhorou muito a parte defensiva, seus cruzamentos, o Arthur, enfim, o elenco na sua mão e na mão do Maldonado melhorou muito alguns requisitos básicos do futebol. Mas você aí, completando seus 40 anos essa semana, você que é um treinador aí mais tempo no cargo no futebol brasileiro, fale um pouquinho também quanto o Barbieri, o Red Bull Bragantino fez bem por Barbieri, a sua evolução também, que eu acho que é muito importante destacar o trabalho que você vem fazendo à frente da equipe do Red Bull Bragantino. Boa noite, obrigado. Eu acho que as duas coisas ocorrem de forma simultânea, né? Em qualquer esfera de atividade, de trabalho profissional, enfim, à medida em que você faz com que aqueles que estão à sua volta possam evoluir, você também evolui, né? Porque a troca de experiências ela é constante, a troca de aprendizados, enfim. Eu acho que a gente conseguiu fazer com que, de repente, jogadores que tinham tido oportunidades anteriores até em Série A e não tinham tido o desempenho que tem hoje, conseguissem evoluir e hoje apresentam um grande desempenho, estão atuando em alto nível, não à toa a gente continua brigando na parte de cima da tabela. E é claro que ao longo do processo, ao longo desse tempo todo, eu também fui amadurecendo, evoluindo e crescendo como treinador, né? Eu, o Maldonado, acho que os méritos desse trabalho têm que se estender à comissão técnica, à direção, enfim, a todo mundo que é envolvido no trabalho diário do clube aí. 102 FM, mais uma vez boa noite para você. Você falou agora algumas vezes sobre a questão de estar ligado até o último minuto, até aquele momento que o árbitro termina a partida. Quarta-feira, teremos a volta de público ao estádio Namib Abichedi contra o Flamengo. E o que nós notamos no jogo contra o Libertad com o público é que me parece que com o torcedor também incentivando, cobrando lá de fora, esse ponto de ficar ligado, ele pode ser importante e pode o torcedor, de uma certa maneira, também colaborar já na partida de quarta-feira contra o Flamengo. E se você me permite também, você trabalha nesse momento, até o final de Copa Sul-Americana, pelo menos, com uma projeção de pontos para que o Bragantino permaneça nesse bolo de hoje, que é a Copa Libertadores da América? Bom, boa noite. Em relação à primeira pergunta, eu acho que sim, sem dúvida. Notório, todo mundo sabe a diferença que o torcedor faz, a atmosfera que se cria no estádio, a maneira com que o futebol é praticado fica diferente. Não existe muito sentido no futebol profissional sem a presença do torcedor, né? É claro que a gente entende o período recente aí que a gente ainda está passando de pandemia, enfim, e todas as medidas que precisaram ser adotadas, mas o fato é que a alma do futebol, sem dúvida nenhuma, é o torcedor, e poder contar com a presença dele faz muita diferença e não tenho certeza que nos ajuda bastante. Em relação à projeção de pontos, não, de uma maneira específica não, a ideia é que a gente sempre possa encarar o próximo jogo como uma decisão, que a gente vai procurar fazer agora na quarta-feira contra o Flamengo. Eu acho que a gente realmente deixou escapar algumas boas oportunidades de vitória em casa, e se a gente tivesse feito esses pontos, estaria numa situação ainda melhor. Mas o campeonato é assim, faz parte do desenvolvimento, do aprendizado de todos, não só dos jogadores, mas da equipe como um todo, né? Do clube como um todo também. A ideia é que a gente consiga corrigir isso daqui para frente, conseguir melhorar a nossa pontuação em casa e manter o bom aproveitamento que a gente tem fora. O Barbieri, Loredo, em cima disso da torcida, né? Como foi colocado aí pelo Eberson, é um novo campeonato brasileiro a partir de agora, porque você já vai enfrentar daí o Palmeiras no Allianz Parque também com torcida. Muda totalmente tudo aquilo que a gente acompanhou nos últimos meses, desde o ano passado, porque mesmo ainda não tendo 100%, né, os clubes agora, apesar que hoje com torcida, o Fortaleza em casa apanhou de 3 o Atlético Goianiense, o Cuiabá com torcida hoje perdeu do América Mineiro. Então como que você acha que vai ser também essa adaptação, né, dos próprios jogadores, né, voltarem? Tem muitos que, né, não sabem o que é jogar por um clube com torcida. Isso não só do Red Bull Bragantino, né, em qualquer outro time. Como que você vê isso? Você acha que muda de fato a partir de agora? Eu acho que sim, eu acho que é mais um aspecto que muda. Eu acho que
o fato da torcida presente envolve essencialmente uma mudança de atmosfera, né? Não quer dizer que a equipe que é mandante vai ter vantagem, porque a gente já sabe que muitas vezes a torcida também, em alguns momentos, quando a equipe não está bem e tal, algumas não apoiam, jogam mais pressão sobre a equipe, cada um responde de uma maneira com esse tipo de contato com a torcida. Eu acho que isso vai continuar existindo, né? Agora, claro que, como eu disse, o ambiente e a atmosfera passam a ser outros. O jogador normalmente entra com muito mais prazer para disputar um jogo, entra muito mais ligado, gera uma ansiedade maior, porque ele sabe que está jogando para um público ali presente e que ele está sujeito tanto aos elogios quanto às vaias de forma imediata, né? Então isso muda a atmosfera. Agora, condicionar isso ao maior número de vitórias ou não sei, teria que se estudar a fundo e ver com calma. Em relação a ser um segundo turno diferente, eu acho, respondendo de forma objetiva a pergunta, que sim, a presença da torcida muda um pouquinho esse equilíbrio de força, sem dúvida nenhuma, assim como as mudanças que as equipes fizeram também mudam. Eu acabei de falar anteriormente, a gente enfrentou hoje um Corinthians muito diferente daquele que a gente enfrentou no primeiro turno, e vai enfrentar equipes também que vêm com grandes mudanças e tal. Tende a ser um outro campeonato no sentido de que as equipes mudam de jogadores, mudam de treinador, vai mudar a atmosfera, né? Com a presença do torcedor também. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Hoje você usou 3 jogadores na posição ali mais próxima do ídolo. Você começa com o Praxedes, depois passa a usar o Ramires e no final do jogo fica mais próximo ali do Gabriel Novaes. É uma posição que você consegue alterar para mudar estratégias do time também? Então é uma posição que você acaba mudando um pouco mais de jogador do que outras? E eu também gostaria de saber sobre Emiliano Martínez, mais uma partida que ele entra, é o 4º jogo dele. Como tem sido a evolução dele? Ele vai jogar ali mais como primeiro homem ali no meio de campo, ele vai movimentar e usar outras posições. Hoje ele jogou ao lado do Jadson. Como tem sido esse início dele? Não, em relação a essa posição, eu acho que o Praxedes, enquanto conseguiu sustentar fisicamente, fez uma boa partida, uma das melhores, considerando as últimas partidas dele. Foi bastante participativo, soube explorar o espaço que o Arthur oferece quando puxa a marcação, conseguiu pressionar melhor, ter um bom desempenho, mas caiu um pouquinho de ritmo. E aí a gente fez uma mudança estrutural na equipe a partir do momento que o Corinthians recuou o Renato Augusto para jogar como primeiro volante, porque a gente sabe da qualidade, da capacidade do Renato. Então a gente mudou um pouquinho a maneira de se posicionar. Por isso também a saída do Praxedes e adiantar um pouquinho o Ramires, botar o Emiliano. E aí no final o Ramires fez o jogo todo lá no Paraguai, sentiu também um pouco o ritmo, a gente trocou. A ideia era colocar o Gabriel por ser um jogador que tem a condição física de exercer a função, ele atuar ali como um segundo atacante, preenchendo aquele espaço, né? As mudanças foram nesse sentido. Em relação ao Emiliano, ele ainda é recém-chegado, já disputou alguns jogos, está no processo ainda de entender um pouco melhor como a equipe joga, a maneira como a equipe se comporta dentro de campo. Mas a princípio, onde ele se sente mais confortável em jogar, isso a gente conversando com ele, é na função de primeiro volante ali, distribuindo um pouco mais o jogo, jogando de frente para o jogo. Ele tem uma qualidade boa de passe, é onde a gente vem trabalhando. Isso não quer dizer que ele não possa atuar um pouquinho mais avançado, fazer um outro tipo de função. Barbieri, é o Danilo do GE de novo. Esse foi o 5º jogo do Bragantino sem vitória no Brasileirão. Queria que você fizesse, por favor, uma análise aí desses últimos 5 jogos. Qual que é a avaliação que você faz dessas 5 partidas? Olha, Danilo, o que eu consigo é te avaliar esse jogo do Corinthians, entendeu? Porque se eu fosse pegar esses 5 jogos, tem jogos de Sul-Americana no meio, tem jogos em que a gente alternou bastante a equipe que inicia o jogo. Eu não consigo comparar com uma linha lógica esses 5 jogos, né? Não faz sentido dentro do meu ponto de vista. Eu acho que sim, que a gente já apresentou um outro desempenho no Brasileirão e a gente está em busca de encontrar as soluções para voltar a render próximo daquilo que a gente já rendeu ou até melhor, né? Mas eu não consigo colocar esses 5 jogos numa linha de tempo lógica, porque, como eu te falei, houve uma série de eventos ali no meio, a questão do desgaste agora da viagem, enfim, de enfrentar equipes que são equipes modificadas em relação ao que a gente vinha fazendo. Eu acho que a frustração de tomar os gols no final ela ainda é latente, eu deixei isso claro.
a gente entende o sentimento do torcedor, mas o fato inegável é que a gente continua ainda fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, sempre se mantendo entre os primeiros e desempenhando em bom nível, né? Volto a dizer, hoje foi um grande jogo de futebol contra uma grande equipe, a gente teve um bom desempenho, mas sem dúvida tem coisas a ajustar. Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de novo, já projetando a próxima partida, eu não digo trabalhar mais a intensidade, porque hoje a gente viu que o time veio num ritmo bastante intenso. Qual é o seu trabalho a partir de agora? É trabalhar um pouco mais ali o setor de defesa, é fazer com que os atacantes deem mais trabalho para que o time adversário fique recuado, já projetando o próximo jogo contra o Flamengo na quarta-feira? Olha, o meu trabalho ele não pode ser desvinculado daquilo que o adversário tende a propor, né? Então, na realidade, a partir desse momento agora a gente passa a voltar todas as nossas atenções ao Flamengo, o que não quer dizer que a gente vai jogar em função deles, mas a gente vai, claro, estudar, ver quais são os espaços que ele oferece, como é que ele costuma agredir o adversário e a partir disso, trabalhando junto à nossa forma de jogar, a gente vai ver quais são os ajustes que são necessários, né? Eu acho que a gente, especialmente no primeiro tempo, agrediu bastante o Corinthians hoje, conseguiu jogar eles para trás, mas a partir do momento que a gente abriu uma boa vantagem, a gente não conseguiu mais ter o controle do jogo. A gente fechava bem os espaços, mas acabou abrindo mão um pouquinho de atacar, de criar boas oportunidades. Eu acho que, em linhas gerais, é um aspecto para a gente trabalhar. Barbieri, o Bruno Alfamix, gostaria que você falasse um pouco da escalação do Luan Cândido. Você optou pelo Luan Cândido porque o Edmar sentiu um cansaço que ele vem atuando sempre com você, o Edmar, né? Ou também porque você estudou a equipe do Corinthians, pelo lado direito o Fagner é muito forte. E se você me permite uma segunda pergunta, gostaria de falar um pouquinho sobre o Alejandro. O Alejandro, muito bom jogador, chegou como homem-gol da equipe aí. E hoje o Alejandro está atrás do Ítalo, Gabriel Novaes e do Hurtado. O que acontece com o Alejandro, por torcedor, saber ele que chegou com um custo muito alto também, vindo do Atlético Mineiro, e acho que você como treinador, você ainda não abriu mão do Alejandro, né? Você vai tentar recuperar o Alejandro? Bom, em relação ao Luan, tem a ver com as características de jogo do Corinthians, sim, mas também com o desempenho que ele vinha tendo, né? O Edmar é um jogador já de mais experiência, a sequência de jogos às vezes pega um pouquinho mais, e a gente entendeu que o Luan tinha bom nível para iniciar o jogo. Acho até que ele acabou sendo aí presenteado com um belo gol, pegando de fora da área, que é uma característica dele, oscilou um pouquinho, pode melhorar ainda muito o desempenho, porque é um jogador de muito potencial, de bom nível. Em relação ao Alejandro, não abri mão dele, assim como não abri mão de nenhum dos jogadores que fazem parte do grupo. O Alejandro teve oportunidade de jogar contra o Sport, contra o Juventude, contra o Atlético Mineiro, mas nesse momento, em função das características do adversário e em função daquilo que vem sendo apresentado nos treinamentos, eu fiz a opção pelo Hurtado, que entrou bem, fez o gol, pelo Gabriel, tem entrado e nos ajudado bastante. O Hurtado vai se apresentar agora à seleção venezuelana, o Alejandro vem trabalhando bem, vem trabalhando forte, vem buscando de novo o espaço dele, e a gente vai avaliar com calma agora, ver se existe a possibilidade e a oportunidade para ele estar vindo e entrando nos jogos e ajudar a gente, como ele sempre fez. Barbieri, boa noite, é Tarso Cacosta, da 102 FM, prazer estar falando com você. Depois do último jogo, né, contra o Libertad, você concedeu uma entrevista coletiva e nós até então não conhecíamos o adversário do Bragantino na final da Copa Sul-Americana. E aí o Atlético Paranaense, no dia seguinte, acabou confirmando a classificação. Então eu gostaria que você fizesse uma análise do Atlético Paranaense e se você considera que o Bragantino taticamente está num estágio mais avançado, tendo em vista que o Atlético Paranaense trocou recentemente de treinador, agora anunciou o Alberto Valentim. E uma segunda pergunta, se você permite, em relação ao Lucas Evangelista. Qual a situação do jogador que acabou entrando no decorrer do jogo contra o Libertad, mas hoje acabou ficando de fora? No próximo jogo contra o Flamengo ele estará à disposição? Boa noite.
Em relação ao Atlético, eu acho que a gente vai enfrentar uma grande equipe, né? Ninguém chega numa final sem ter méritos. Eu sei que eles trocaram recentemente de treinador, mas até nesses últimos jogos eles mantiveram o que vinha sendo feito com o Antônio, tanto é que o Paulo Autuori, que é uma pessoa pela qual eu tenho imensa admiração, fez questão de enaltecer o trabalho do Antônio Oliveira, enfim, tudo que foi feito até que eles pudessem chegar nessa final. Agora, eu só consigo te responder isso efetivamente quando o Valentim começar o trabalho. Eu não sei se ele vai promover mudanças ou se ele vai seguir a mesma linha do que vinha sendo feito. O Atlético é uma equipe muito madura, tem jogadores que foram campeões da Sul-Americana alguns anos atrás, então sai um pouquinho na frente por essa experiência de já ter disputado uma final, de ter esses jogadores com essa bagagem. Mas é uma final, é jogo único, acredito que as coisas estão todas em aberto. E quando chegar a hora, a gente vai estar melhor preparado possível para enfrentar isso e tentar buscar o título que é importante para todos nós. Em relação à segunda pergunta, que era... Pode repetir, Tarso, por favor, o segundo ponto? Ao Lucas Evangelista, qual a posição em relação a esse jogador, se ele já fica à disposição para o próximo jogo, tendo em vista que entrou contra o Libertad, hoje acabou ficando de fora, né? Definitivamente ele fica à disposição a partir do jogo contra o Flamengo? Não fica, o Lucas está entregue ao departamento médico, foi uma solicitação do departamento, eles entenderam que a gente tentou fazer o possível para que ele tivesse à disposição desses jogos decisivos, mas ele ainda tem algumas questões que precisam ser solucionadas, então ele está de volta ao departamento médico, não está à disposição contra o Flamengo, provavelmente também não estará contra o Palmeiras, e aí eu só consigo ir passando para vocês a evolução deles conforme eu estiver tendo mais informações, mas em princípio o Lucas volta para fazer um tratamento necessário ali para curar as queixas que ele tem.